Beleza. Então, só pra gente começar, gente, só uns avisos importantes. Se precisar falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, pode me interromper, por favor, porque eu não consigo ver quem tá no Skype, beleza? Eu não vejo quem levanta a mão, eu não vejo quem manda mensagem, então, se precisar falar alguma coisa, ou avisa aí o Rodrigo me corta, ou abre o microfone e fala com a gente aí. Para quem não gosta das aulas online, tá acabando. Lembre-se que dia 5 de setembro a gente provavelmente não, né? Tá marcado de voltar para a EBD presencial. Não sei se todos poderão ir, mas por Ai, enquanto a comissão colocou isso aí, né? Dia 5 de setembro. Daqui uns 2 ou 3 domingos, se não me engano. Mas é isso. Hoje a gente vai continuar o módulo de Jesus Cristo. É algo que a gente sabe muito bem, e ainda bem que todo mundo aqui sabe, porque a base da nossa fé é justamente Jesus Cristo. Se a gente não sabe Jesus Cristo, a gente basicamente não vai saber, né, a base da nossa fé. Então é sempre muito difícil falar de Jesus, porque é uma coisa que todo mundo já sabe em sua grande parte, né? Não tem nada muito novo para a gente falar. Então, por isso que hoje na aula a gente vai falar desses 3 ofícios de Cristo, que é algo que provavelmente vocês já ouviram falar, mas às vezes não ouviu com essas palavras, ofícios ou cargos de Cristo, alguma coisa assim. Mas todo mundo aqui sabe que Jesus Cristo ele foi profeta, sacerdote e rei. E principalmente quem estava na aula de Hebreus, lá no ano passado que a gente falou de Hebreus, a gente falou bastante desse assunto. Então quem acompanhou Hebreus aí, todas as aulas, poderia dar essa aula facilmente, com certeza. Então é isso, vamos falar hoje sobre Jesus Cristo como profeta, sacerdote e rei. Qualquer dúvida pode me interromper. Mas só para a gente dar uma relembrada lá no passado do Antigo Testamento, você vai lembrar que tem 3 cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento, que eram o cargo de profeta, o cargo de sacerdote e o cargo de rei. Aí eu queria saber de vocês, basicamente, o que o profeta fazia? Só para a gente dar uma relembrada aí no Antigo Testamento. Tem alguém com o microfone ligado aí? Quer falar alguma coisa? aquele que prevê. Cara, muito bom. Muito bom. Os profetas, é verdade, os profetas antigamente eram até. Como que fala? Não era. Aqueles que tinham a visão, né? Então na Bíblia até retrata o profeta como aqueles que tinham videntes. Isso. Às vezes a Bíblia pode tratar o profeta como um vidente, justamente porque ele viu o futuro também. Muito bom. Sim. Mais alguém? Alguma coisa a complementar ou concorda com o Rodrigo e com o Iter? Acho que Eu não, né? acho que é aquele que traz a Pode falar. profecia, né? Quem que falou agora? Como o Foi a Wilton Dani? disse. Ui, não reconhece minha voz, não. Aí, Então, o profeta é basicamente isso. Ele traz alguma mensagem, seja sobre o futuro, seja sobre o agora, que é uma profecia. Muito bem, isso é um profeta fazendo o Antigo Testamento. De modo geral, o profeta ele falava as palavras de Deus ao povo. Isso é um geralzão. Isso é o que o profeta lá no Antigo Testamento ele acabava fazendo. Agora, a segunda pergunta, o que o sacerdote fazia? Lá no Antigo Testamento. Quem estava na aula de Hebreus sabe de cor cada coisa do sacerdote. O que eles faziam lá no Antigo Testamento? Ele. Pode falar? não, pode falar, Dani. Não, pode falar. O sacerdote ele fazia essa intercessão, né, do povo com Deus, né? Fazer essa ponte. Isso, também. Mais alguma coisa? A Dani quer falar? Ele era responsável pelo sacrifício, né? Essa ponte aí que o Rodrigo falou. Certo. Isso que vocês falaram. Então, o sacerdote ele oferecia sacrifícios, orações, louvores a Deus em favor do povo. E o que o Rodrigo falou, ele era um intermediador, ele era um intercessor entre Deus e o povo de Israel. Então, existia uma pessoa que estava entre o povo e Deus, e essa pessoa era o sacerdote. Toda vez que ele ia lá fazer os sacrifícios, que ele ia orar lá no templo em favor do povo, fazer louvor a Deus em favor do povo, ele estava sendo uma ponte que ligava Deus e o homem. Mas era uma ponte muito limitada, que acontecia de tempos em tempos, então esse acesso do homem a Deus era muito barrado, e esse acesso só acontecia quando o sacerdote ia lá no templo apresentar o povo, apresentar o sacrifício e tudo mais. Então esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. E para finalizar, o rei, algo que vocês com certeza já sabem, mas o rei era quem governava o povo de Israel como representante de Deus. Então o rei ele era o ungido de Deus, ele representava Deus na terra e ele governava o povo de Israel a partir dessa representação, uma pessoa escolhida por Deus a dedo para poder reinar sobre o povo de Israel.
A gente tem que lembrar disso antes de começar essa aula. Dos 3 cargos lá do Antigo Testamento, e eles eram praticados por pessoas distintas. Na maioria das vezes, lembre-se que o profeta não era sacerdote, ou o sacerdote não era rei, ou o rei não era profeta. Então, no Antigo Testamento, geralmente, as pessoas elas tinham esses cargos distintos. Nenhuma pessoa acabava tendo os 3 cargos, com algumas exceções lá do Antigo Testamento, que não vem ao caso no momento. Mas, basicamente, é isso. E agora que a gente já fez essa introdução, quem pode decifrar aí o que essa imagem quer dizer que eu coloquei aí no slide? O que a gente está falando aí? Alguém arrisca? Alguém gosta de humanas aí? Ah, esse daí você fala sempre, cara. O que é? Alguém sabe? É o mito da caverna, não é? Eles aqui na capa, que estão com os rostos cobertos, eles estão carregando, acho que, símbolos. Um é um vaso, outro uma árvore e o outro um pato. Boa pergunta. Eu não sei o que é esse terceiro também não. Mas é basicamente isso que vocês falaram. Aqui a gente está falando a respeito do mito da caverna. E esse cara aí, que está do lado, é o Platão, que foi o cara que criou essa alegoria, que criou esse mito. E o que o mito da caverna fala? Basicamente, fala sobre algumas pessoas que estavam aprisionadas dentro da caverna. Não sei se vocês conseguem ver minha seta, quer dizer. Mas essas pessoas aqui, ó, elas estavam aprisionadas dentro da caverna desde que nasceram. E nessa caverna eles não conseguiam se mexer. Eles estavam acorrentados, estavam aprisionados, estavam algemados. E as únicas coisas que eles viam eram somente essas sombras que apareciam no fundo da caverna. Então, para eles, a realidade era essas sombras. Eles não conheciam que tinha essas coisas que passavam aqui atrás, eles não sabiam que tinha essas pessoas aqui atrás, eles não sabiam que tinha um mundo aqui em cima. A única coisa que eles sabiam é que eles viam pelas sombras. E para eles, essas sombras eram a própria realidade. Aí Platão, ele fala, né, que o que aconteceria se alguém se libertasse, né? Se eles se libertassem, eles subiriam até a superfície, né? Aqui o cara ficou com o olho doendo, porque o conhecimento que liberta ele também dói, o conhecimento nos machuca. Aí eles saem da caverna e eles veem que as sombras que eles viam do vaso, eles puderam ver o próprio vaso. As sombras que eles viam do pássaro, eles poderiam ver o próprio pássaro. E quando eles saem dessa caverna, quando eles não precisam mais das sombras, é que eles podem ver a realidade da forma que ela é. Basicamente, bem resumidamente, é isso que Platão quis dizer com esse mito. Claro que tem toda uma teoria por trás, que o conhecimento liberta e todas essas coisas. Mas, de modo geral, o mito da caverna vai falar de homens que viam as sombras e achavam que aquilo era realidade, porque para eles a sombra era a única coisa que eles conheciam. Mas, na verdade, a sombra era apenas uma representação de algo real que eles ainda não conheciam. É um pouco confuso, mas, de modo geral, é isso. E por que eu estou falando desse assunto? Por que eu estou falando desse mito? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá em Hebreus, na verdade, falando sobre o Antigo Testamento, o autor aos Hebreus ele escreve assim, que a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Quando a gente vai ver o Antigo Testamento, a gente vai ter que lembrar que o Antigo Testamento é uma grande sombra. O sacerdócio do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, o rei do Antigo Testamento, todos eles não passavam de uma sombra, algo que representava uma realidade que ainda viria, uma realidade que ainda aconteceria, uma realidade que eles ainda experimentariam, mas ainda eles estavam vivendo apenas dentro da caverna, vendo apenas as sombras. Então, todo esse Antigo Testamento, todo o papel do profeta, do rei, do sacerdócio era apenas uma sombra que culminaria numa realidade que é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Todos esses papéis do Antigo Testamento, eles apenas pré-anunciavam a vida de um Messias que seria profeta, um Messias que seria rei e um Messias que seria sacerdote de maneira plena. E foi justamente com esse conhecimento que João Calvino, lá em 1509, entre 1509 e 1564, ou seja, pelo menos há 500 anos atrás, ele criou essa teoria dos 3 cargos de Cristo. E ele disse assim: portanto, para que a fé encontre em Cristo a matéria sólida da salvação, e assim nele descanse, deve-se estabelecer o princípio de que conste de 3 partes o ofício a ele imposto pelo Pai, pois foi dado como profeta, como rei e como sacerdote. Então, há 500 anos atrás, Calvino criou essa maneira mais simplificada de explicar que Jesus Cristo, nele culmina os 3 ofícios lá do Antigo Testamento. Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é sacerdote. Porque isso não passava apenas de uma sombra de uma realidade que ainda estava por vir. Beleza? Então, começando, em primeiro lugar, vamos falar sobre Jesus Cristo, o profeta. De modo geral, os profetas do Antigo Testamento, eles transmitiam a palavra de Deus ao povo. Esse era o grande papel
dos profetas lá no passado. E Moisés foi o primeiro grande profeta, foi o primeiro representante ali, o primeiro mediador ali entre Deus e os homens, a primeira pessoa a falar as palavras de Deus ao povo. E Moisés, ele predisse que um dia viria outro profeta como ele. Lá em Deuteronômio 18, 15 e versículo 18, diz assim: o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Aí depois Deus diz: levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. Então Moisés, lá no passado, sendo o primeiro profeta, ele já profetizou que Deus levantaria um homem como ele, alguém que profetizasse como ele, e o próprio Deus confirma aquilo 3 versículos seguintes, falando que ele levantaria sim um profeta como Moisés do meio dos israelitas, né? Então já tinha essa profecia a respeito da vinda de um profeta semelhante a Moisés lá no Antigo Testamento. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que a obra de Cristo sempre foi vista como a obra de verdadeiro profeta. Então tem diversas passagens que nos mostram Jesus Cristo como um profeta. Lá em Mateus 16, 14, está escrito que alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então quando Jesus pergunta para os discípulos o que a galera está falando quem ele era, perceba que eles usaram profetas para se referir a Jesus Cristo. Eles reconheciam que Jesus Cristo era um profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Lá em Lucas 7,16, quando Jesus Cristo ele ressuscita o filho da viúva lá de Naim, diz assim: grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Lá em João 4,19, Jesus falando com a mulher samaritana, ela disse assim: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Quando Jesus começa a revelar sobre o passado dela, sobre a quantidade de maridos que ela teve, ela reconheceu que Jesus Cristo era um profeta. Também lá em João 6,14, depois que Jesus Nossa, agora não estou lembrando a passagem. Acho que foi sobre a multiplicação dos pães, não lembro agora. O Rodrigo deve saber. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então, uma outra obra de Cristo que mostrava que ele era o profeta e as pessoas reconheciam ele como um profeta. E uma última passagem muito importante, que é justamente Pedro identificando Cristo como profeta predito por Moisés. Lá em Atos 3, 22 a 24, não precisa ler agora, mas Pedro ele cita aquela passagem que a gente acabou de ler de Deuteronômio, falando: lembra quando falou que viria um profeta semelhante a Moisés, Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés? Pedro vai lá e fala que esse profeta que tinham falado no Antigo Testamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo era o próprio profeta que viria como Moisés, né? Então, Pedro, ele pregando ali as pessoas, ele identifica Cristo como o profeta que haveria de vir. Então, o fato de Jesus Cristo ser profeta é algo muito presente, é muito óbvio no Novo Testamento. Porém, Jesus como um profeta é algo que tinha uma certa distinção entre os profetas do Antigo Testamento. Jesus não foi qualquer profeta, como Elias, como João Batista, como Jeremias. Jesus tinha uma diferença desses profetas. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo, diferente dos profetas, Cristo é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Então, quando Jesus está lá caminhando com os discípulos de Emaús, com os dois lá de Emaús, ele vai dizer assim, a Bíblia diz assim, Lucas 24, 27. Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Então aqui Jesus Cristo não era apenas um profeta que trazia a mensagem de Deus. Jesus Cristo ele era o próprio cumprimento da profecia. Ele era a pessoa de quem os profetas falaram, ele é a pessoa de quem as profecias revelaram no Antigo Testamento. Jesus Cristo é o cumprimento e é o objeto de todas aquelas profecias, desde Moisés e de todos os profetas. Essa é a primeira distinção de Jesus Cristo e os demais profetas lá no Antigo Testamento. E a segunda distinção é que Cristo não era meramente um mensageiro da revelação de Deus. Cristo ele era a própria fonte, ele era a própria mensagem da parte de Deus. Então, diferente do que o povo do Antigo Testamento falava, que eles falavam, né, antes de começar uma profecia, assim diz o Senhor. Jesus Cristo era diferente. Ele podia falar, eu, porém, lhes digo. Porque Jesus tinha essa autoridade como profeta da parte de Deus. Jesus Cristo falava com o próprio Deus, diferente dos demais do Antigo Testamento que falavam uma mensagem de Deus. Jesus Cristo falava a sua própria mensagem, que era a mensagem divina dele mesmo. E uma outra coisa, lá em Hebreus 1, do 1 ao 3, que a gente falou também lá no ano passado, diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Então, Jesus Cristo, além de ser profeta, além de ser o objeto e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento,
Jesus Cristo, ele também era a própria mensagem. Jesus Cristo era a própria palavra, ele era a própria profecia. Eu até separei aqui uma curiosidade para vocês, aqui, vocês estão vendo minha seta. Aqui, por meio do filho, em grego tem essa combinaçãozinha aqui. Isso aqui é uma preposição, não sei se vocês lembram lá do ensino médio, lembra do a, ante, até, após, com, sabe? Todas aquelas preposições lá do português. E aqui é uma outra palavra que está num caso que a gente chama de dativo. E quando tem essa junção, aqui não está falando que Deus falou por intermédio somente de Cristo, ou Deus falou através de Jesus Cristo. Aqui fala que Deus falou na própria pessoa de Jesus Cristo. Ele falou em Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente foi a ponte para que Deus falasse, mas Jesus Cristo é a própria mensagem de Deus, é o próprio objeto da mensagem de Deus. Então tem essa coisinha aqui que no grego traz essa profundidade para explicar esse por meio do Filho. Então, isso é uma outra distinção de Jesus como um profeta, diferente lá dos profetas do Antigo Testamento. E é por isso que o N. Gruden vai dizer que a palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falou com a sua própria autoridade como o verbo eterno de Deus, revelando perfeitamente o Pai a nós. Tudo certo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Complementar alguma coisa? Tranquilo. Beleza. Então agora a gente fala um pouquinho sobre Jesus como profeta. Vamos seguindo agora para falar de Jesus como sacerdote. Isso é algo que a gente viu muito. Lembra lá em Hebreus a gente falou extensamente, exaustivamente sobre o sacerdócio de Cristo. Então não vou trazer tanto enfoque aqui, só um panorama geral, que a gente falou bastante já sobre esse assunto. Beleza? Então no Antigo Testamento o sacerdócio era um ofício de grande importância. Como a gente já falou, eles ofereciam a Deus sacrifício em favor do povo. Então eles faziam propiciação dos pecados. Inclusive, alguém lembra o que é propiciação? Que é algo que eu sempre pergunto. Alguém lembra o que significa fazer propiciação pelos pecados? Ou não? Lembra que lá no Antigo Testamento nós vemos Deus como um Deus irado contra o seu povo, né? O povo pecava e isso acendia a ira de Deus. Então, quando os sacerdotes faziam propiciação dos pecados, eles aplacavam a ira de Deus. A mesma coisa Jesus Cristo fez lá no Calvário, quando ele estava na cruz. Jesus Cristo ele não somente perdoou nossos pecados, ele não somente levou a nossa culpa, mas Jesus Cristo levou a ira que estava destinada a nós. Jesus Cristo foi a propiciação dos nossos pecados. Toda a ira que Deus tinha contra nós foi jogada em Jesus Cristo. Então, isso é propiciação, é aplacar, é acalmar a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Em segundo lugar, os sacerdotes eles intermediavam Deus e o povo e era o único meio de aproximação. O povo não tinha acesso direto a Deus, o povo não orava diretamente a Deus, o povo não falava diretamente com Deus. O único meio de se aproximar era por meio do sacerdote, que ele ia lá no templo, fazia as ofertas, o sacrifício e tudo mais, e era o único momento em que Deus ali se aproximava do seu povo, apresentando-se e aproximando-se do sacerdote. Porém, o sacerdócio do Antigo Testamento era insuficiente em sua atuação. Lá em Hebreus 10 diz assim: os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, o sacerdócio lá do Antigo Testamento era algo insuficiente, era algo que precisava ser substituído, era algo que precisava ser cancelado. E foi o próprio Deus, o propósito de Deus sempre foi cancelar o sacerdócio da antiga aliança para instituir um sacerdócio muito mais superior. É o que está escrito lá em Hebreus 10, 8 a 10. Primeiro, Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O propósito de Deus sempre foi cancelar o sacerdócio da antiga aliança para instituir um sacerdócio superior, um sacerdócio que não seria feito por sangue de touro, por sangue de bode, por sangue de animais, um sacerdócio que não precisaria fazer sacrifícios todos os dias, todos os anos, um sacerdócio superior que viria na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, na nova aliança, Deus instituiu em Cristo um sacerdócio superior ao da antiga aliança. Em primeiro lugar, porque Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. Rodrigo, você pode ler, por favor, Hebreus 10, aqui está aí na tela, enquanto eu tomo um café. O sacerdote se aproxima todos os dias para realizar os serviços sagrados
e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Isso. Lá no Antigo Testamento, o sacerdócio era apenas uma sombra imperfeita, uma sombra incapaz de ser plenamente satisfeita na vontade de Deus, porque a própria realidade era que Deus, na nova aliança, queria instituir um sacerdócio que faria um sacrifício uma única vez, um sacrifício válido para todo sempre. Enquanto lá no Antigo Testamento eles tinham que fazer sacrifício todos os dias, todos os anos, no Novo Testamento bastou um sacrifício de Jesus Cristo válido para sempre. Com esses pecados, ele nos perdoou. Com esse sacrifício, ele perdoou-nos inteiramente de nossos pecados. E, em segundo lugar, Jesus, diferentemente do sacerdócio do Antigo Testamento, que aproximava o povo de Deus apenas uma vez no ano, apenas algumas vezes no ano, Jesus Cristo nos aproxima continuamente de Deus. Jesus Cristo nos aproximou perfeitamente de Deus. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes compareciam de modo representativo na presença de Deus, de tempos em tempos, em favor do povo. Jesus, como sumo sacerdote, nos abriu um caminho direto à presença de Deus, que é o que está lá em Hebreus 4, 14 e 16, e Hebreus 10, 19 e 22, que diz assim: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, pois por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Então, em segundo lugar, Jesus Cristo ele nos aproximou continuamente e perfeitamente de Deus. Agora a gente não precisa mais esperar o sacerdote ano após ano ter um momento específico para aproximar o povo de Deus. Graças ao sacrifício de Cristo, graças ao sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio perfeito atualmente, a gente consegue a todo instante se aproximar de Deus, se aproximar do trono da graça, entrar ao lugar santíssimo, entrar na presença de Deus de maneira plena, muito diferente daquilo que era no Antigo Testamento. E em terceiro lugar, um outro papel de Jesus Cristo como sacerdote, Jesus ora continuamente por nós. Lembra que uma outra função lá no Antigo Testamento do sacerdote era orar a favor das pessoas. Cristo também faz isso e Cristo cumpre plenamente essa função. Lá em Hebreus 7, 25 diz assim: Portanto, falando de Jesus Cristo, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Em Romanos 8:34, Paulo diz: Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então a gente vê aqui um papel de Jesus Cristo como sacerdote, que é orar em nosso favor, que é interceder por nossas vidas, que é interceder pela salvação de nossas almas. Aqui Paulo está perguntando: quem nos condenará? Ninguém, porque se o próprio Cristo, que deveria nos condenar, morreu, ressuscitou, está do lado de Deus e ora por nós, não tem nada mais que nos condene, não tem nada mais que nos separe desse amor, não tem nada mais que nos afaste da presença de Deus, porque o próprio Cristo está ao lado de Deus, à direita de Deus, orando por nós a todo instante, incessantemente. Então, isso é algo muito lindo de se pensar, que mesmo que você não consiga orar, mesmo que você não tenha força em alguns momentos para orar, você pode se lembrar que há um sacerdote, há um Deus homem de corpo glorificado ao lado de Deus nos céus que ora por nós. Quando você está tão abatido, em tanto sofrimento, que você não consegue nem se ajoelhar para falar com Deus, você não consegue nem abrir a boca para falar com Deus, não se esqueça que a gente tem um sacerdote que ora por nós ainda nesses momentos. Eu tenho certeza que esse sacerdote também nesta manhã, neste momento, está orando ao Pai em nosso favor. Então esse é um dos outros papéis de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. E aqui uma frase de João Calvino falando sobre o sacerdócio de Cristo. Ele diz assim: Impõe-se agora, em relação ao sacerdócio de Cristo, assim considerar suscitamente qual seu fim e aplicação, ou seja, ser Cristo um mediador limpo de toda mancha, o qual por sua santidade concilia Deus conosco. Mas, visto que justa maldição nos barra o acesso e em função de seu ofício juiz, Deus nos é contrário, para que o sacerdote nos alcance seu favor a fim de aplacar-se a ira do próprio Deus, faça necessário que intervenha uma expiação. Portanto, para que Cristo desempenhasse este ofício de sacerdote, ele teve que apresentar-se como um sacrifício. Só a Cristo compete a dignidade de sacerdócio, porque pelo sacrifício de sua morte apagou nossa culpa e fez satisfação por nossos pecados.
Aqui João Calvino ele traz um resumo do que foi o papel de Cristo como sacerdote. Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre o sacerdócio de Cristo? Acho que não. Para mim, esse daí é um dos ofícios de Jesus que eu mais gosto, assim. Quando a gente pega o Antigo Testamento e a gente vê todo esse sistema, né, sacerdotal, toda essa ordem levítica aí que foi estabelecida, tudo isso daí apontando, que nem você já falou, né, tudo sombra, né, mas apontando para aquilo que viria a ser concretizado em Jesus Cristo. E aí quando a gente assim, ver como que no Antigo Testamento o acesso era tão restrito, né? Como tinha uma série de, de rituais e cerimônias para que a pessoa pudesse ser perdoada, para que o pecado pudesse ser, vou falar espiado assim, né? Mas a gente entende que era só uma cobertura, né? E a gente vê como era Paliativo, né? restrito como era restrito esse acesso na presença de Deus. E aí vem Jesus e nossa, estabelece algo que é perfeito. E aí quando a gente lê lá Hebreus, né, 8, 9, 10, é incrível a gente ver assim, as consequências disso, né? Como que a gente tem um acesso que muitas vezes a gente acaba nem desfrutando, né? A gente poder ter livre acesso a Deus, poder realmente se relacionar com Deus de uma forma totalmente diferente, né? Sem ser condenado pelo nosso pecado, porque esses pecados já foram pagos, né? Mas poder ser santificado nesse relacionamento com Deus é lindo demais. É isso. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida, mais alguma coisa? Ou podemos ir para a última parte? Acho que tudo certo. Agora, para finalizar, falando sobre o último ofício aqui que a gente separou para falar nesta manhã, Jesus Cristo como o Rei. Isso é algo que a gente já falou um pouco, né? Lá, acho que se não me engano, na penúltima aula, o Rodrigo falou sobre o reino, né, do Novo Testamento, o reino de Cristo, o reinado espiritual de Cristo, algo que a gente já falou bastante, e algo que a gente não somente já falou, mas a gente ainda vai falar. Lá no módulo de escatologia, se não me engano é em novembro, a gente vai acabar voltando no assunto do reinado de Cristo. Então, é algo que a gente já falou, vai falar, e a gente vai falar um pouquinho hoje aqui também, bem sucintamente, para que a gente possa lembrar desse assunto, que é sempre bom lembrar. Posso fazer um jabazinho? Pode, por Eu favor. já preguei sobre esse assunto também uma vez. Depois se vocês quiserem ouvir mais uma vez, eu passo para vocês o link, mas eu já preguei sobre Cristo Rei, fazendo todo esse panorama aí da promessa de um rei e a concretização em Jesus também. Ah, verdade, eu lembro. Foi no Espaço Jovem, né? Foi ano passado. Verdade. Beleza. Aqui uma frase do Franklin Ferreira, que ele fala assim: a mensagem do Antigo Testamento, ela traz o anúncio do governo de Deus sobre o povo de Israel. No Novo Testamento, temos a mensagem do reinado de Cristo, o seu governo sobre o seu povo. Então a gente tem que lembrar de algumas características do rei no Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, o rei ele tinha autoridade para governar a nação de Israel. E, em segundo lugar, o rei era um representante direto de Deus, que é algo que a gente já falou lá no começo da aula. Agora, em Cristo, nós vemos um rei diferente, porque é um rei que, em primeiro lugar, ele tem autoridade para governar não somente o seu povo, não somente Israel ou a igreja, mas ele tem a autoridade para governar todo o universo. Todo o universo está sob o comando do reinado de Cristo, todo o universo está em harmonia por conta do comando e do reinado de Jesus Cristo. E aqui a autoridade para governar principalmente a igreja, que Jesus Cristo reina espiritualmente conosco atualmente. Em segundo lugar, Jesus Cristo ele é um rei que não apenas representa Deus na terra, mas ele é o próprio Deus. Ele é a própria encarnação divina, ele é o próprio verbo que se fez carne. Então aqui nós vemos um rei distinto dos outros reis no Antigo Testamento, porque é aquela famosa história que eu já falei. O Antigo Testamento era apenas uma sombra que nos pré-anunciava uma realidade superior que ainda viria. Então, quais são as características do reinado de Cristo? Eu peguei 3 principais aqui para a gente lembrar. Em primeiro lugar, o reinado de Cristo é um reino espiritual. Então, lá em João 18,36, Jesus diz assim: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Aqui falando de um reinado espiritual, um reinado que naquele momento Jesus Cristo estava trazendo o seu reino
E a expectativa da galera é que quando Jesus, o Messias, chegasse para reinar, ele iria destituir o reinado romano, ele iria livrar o povo de Israel das opressões romanas, das opressões de Herodes, das opressões dos imperadores, de Nero e de todos aqueles caras que estavam oprimindo o povo judeu. Eles esperavam, eles tinham essa expectativa desse reinado aos moldes do reino lá de Judas Macabeus. Não sei se vocês lembram da aula que eu falei do período interbíblico. Então eles tinham essa expectativa. Porém, Jesus vem e fala, não, meu reino não necessariamente vai ser lutar contra os líderes judeus, não vai ser lutar contra o povo romano. Meu reino é um reino espiritual, é um reino que não é deste mundo, é um reino que não procede deste mundo, é um reino que tem influências celestiais, espirituais nos nossos corações, não somente um reino material. Ali, a princípio, o reinado de Cristo era um reinado espiritual que ele estava trazendo sobre ali o povo da nova aliança. E, em segundo lugar, Cristo ele governa sobre todas as coisas e sobre o seu povo, que nós chamamos de igreja. Efésios 1, 19 a 22. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Jesus Cristo atualmente já reina, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre o universo, ele reina sobre o mundo. Ele é um rei que não está apático em relação ao que está acontecendo, mas é um rei que está reinando e faz que tudo ocorra de acordo com seus propósitos, de acordo com seus desígnios, e a gente faz parte deste reinado espiritual de Cristo aqui na Terra. E uma terceira característica do reinado de Cristo é o famoso já e ainda não, que é algo que a gente fala bastante, a gente falou nas últimas aulas, a gente vai falar lá no final do ano, mas o reino de Cristo na verdade é uma esperança futura, é o famoso já e o ainda não. Ou seja, já porque Cristo já reina. Quando ele ressuscitou, ele falou, é-me dado todo o poder e autoridade sobre o céu e da terra. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele sentou à direita de Deus e está reinando juntamente com Deus, intercedendo por nós, e aguarda até que todos os seus inimigos sejam postos como estrado debaixo dos seus pés, como lá em Hebreus está dizendo. Então, Jesus Cristo já reina, espiritualmente falando, Cristo já reina nos lugares celestiais. Porém, Cristo ainda não reina. Por quê? Porque a gente também espera um reino futuro, uma esperança futura, como está lá em Mateus 25, 31, 34, em que diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, e recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E também lá em Apocalipse 22, do 1 ao 5, a gente vê que está escrito assim, então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então Jesus Cristo ele já reina espiritualmente, mas a gente ainda aguarda esse reinado futuro, esse reinado físico de Jesus, esse reinado em que nós participaremos presencialmente desse reino. Então é o famoso já e ainda não. Jesus Cristo reina, porém Jesus Cristo ainda assim reinará depois por toda a eternidade. E algo que a gente vai voltar a falar lá no módulo de escatologia, então fiquem tranquilos quanto a isso. A gente vai falar bastante do milênio e do reinado de Cristo sobre o novo céu e a nova terra. Beleza? Queria finalizar com essa frase do Herman Bavinck, que ele resume muito bem assim o que a gente falou durante essa aula. Nós precisamos de um Cristo que seja os três ao mesmo tempo. Nós precisamos de um profeta que nos pregue a palavra de Deus, de um sacerdote que nos reconcilie com Deus, e de um rei que, em nome de Deus, nos governe e proteja. Nós precisamos de um Salvador que nos redima perfeitamente e completamente e que realize plenamente em nós seu propósito original. Cristo faz isso. Então aqui Bavinck ele vai falar sobre esses ofícios de Cristo, né? Que Jesus Cristo é um profeta que nos pregou a palavra, não somente pregou, mas Jesus Cristo foi um profeta que foi a própria palavra. Ele foi um sacerdote que nos reconciliou com Deus, um sacerdote que foi o sacrifício perfeito, válido para sempre, foi o sacerdote que nos livrou da ira de Deus que estava destinada a nós. Eu gosto muito da frase do Steve Lawson, que ele fala sobre o sacerdócio de Cristo.
ele fala assim, que não tem nenhum pecado no mundo que ficará impune. Todos os nossos pecados, de tudo aquilo que a gente já fez, de tudo aquilo que a gente vai fazer, não tem nenhum pecado no mundo que vai ficar impune perante Deus. Mas esse pecado, ele vai ser pago em 2 lugares. Ou ele vai ser pago no inferno, ou ele foi pago em Cristo. Nós, que somos povo de Cristo, nós temos nossos pecados pagos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como sacerdote, foi o próprio sacrifício. Ele não apresentou um outro sacrifício, mas ele apresentou a si mesmo, e os nossos pecados foram pagos, foram castigados na pessoa de Jesus Cristo, porque aprove Deus moê-lo e esmagá-lo, como diz lá em Isaías 53. Então, nós precisávamos desse sacerdote que nos reconciliasse com Deus e que a gente tivesse esse acesso perfeito à pessoa de Deus. E a gente precisa de um rei também que, em nome de Deus, nos governe e nos proteja. Hoje, nós temos um reino espiritual, um reinado de Cristo, onde ele governa a sua igreja, ele governa a humanidade, ele governa o universo. E ele também nos protege como seus servos, como seus adoradores, como seus súditos. E também nós participamos desse reinado de Cristo ao pregar o evangelho, ao pregar o reino de Deus, ao espalhar as boas novas. Nós também estamos sendo, entre aspas, aí, arautos desse reinado de Cristo. Certo? E é isso. Fechamos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu falei que hoje a aula era um pouquinho mais curta mesmo. Aí a gente terminou um pouquinho mais cedo aí. Ô, Renato, deixa só nesse último slide aí, por favor. Acho que deu uma travada aqui. Beleza. Bem. Só rapidinho, você falou aí sobre Jesus reinar já e ainda não. E aí, só complementando um pouquinho com a Bíblia, né? É exatamente isso que você falou, né? Cristo, ele já reina, né? Esse reino espiritual, ele já foi inaugurado. Mas a gente tem que entender que a gente ainda é carne e sangue. A Bíblia fala que carne e sangue não herdarão, né, esse reino, né? Antes esse corpo que é carne e sangue, ele precisa ser transformado, que isso daí vai acontecer na última trombeta. A gente vai falar sobre isso em escatologia. Mas lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24, fala exatamente sobre isso, né? Então, virá o fim, né? Então tá falando... Melhor, deixa eu ler o 23 antes. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas essas coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Então, resumindo, o que essa passagem está falando? A gente vai falar isso mais para frente também, mas está falando que a ressurreição tem uma sequência lá no 23. Então, Cristo ele ressuscitou primeiro. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja na sua segunda vinda, aqueles que são de Cristo vão ressuscitar. E aí fala que então vem o fim. E nesse fim, ele é acompanhado com algo que Jesus Cristo vai fazer. Ele vai entregar o reino a Deus. Então, Jesus Cristo ele vai vir, agora não como graça, mas ele vai vir para quê? Para destruir todos os inimigos. E por isso que lá em Apocalipse, não lembro se é 19, que fala que as suas vestes estão com sangue, mas não é o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. É o sangue porque Jesus Cristo está guerreando. Então, é o sangue das nações que são inimigas de Deus, que Jesus Cristo está destruindo, para que então ele pegue toda essa conquista e ele entregue a Deus, né? Então, ele entrega esse reino a Deus. E aí, sim, a gente tem esse reinado absoluto quando todos os inimigos estiverem sob os pés de Deus, né? Então, todos os inimigos forem destronados, né? Todas essas autoridades forem destronadas. Aí, então, sim, o reino em perfeição, que aí é onde a gente fala que é realmente o milênio, ou melhor, o final do milênio. Mas depois a gente fala isso aí de escatologia. E um outro ponto... Ainda bem que vai ser presencial, né? Ainda bem que vai ser presencial. Fica mais fácil. E essa frase que você colocou é sensacional. E eu fiquei pensando, e também talvez fique uma reflexão para a gente.
Será que a gente não tem terceirizado os ofícios de Jesus Cristo para outras pessoas? Cara, é da hora demais a gente receber uma profecia, é da hora demais alguém que ora por nós e alguma coisa acontece, mas a gente não pode perder de vista que Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Então, quando a gente precisa ouvir uma palavra de Deus, é Jesus Cristo que nos traz essa palavra. Através da Bíblia, a gente tem o Espírito Santo, isso daí é revelado para nós. Nós entendemos essa palavra de Deus. Quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente se arrepende, a gente precisa do perdão de Deus. Quando a gente busca uma cura, quando a gente busca uma necessidade, é Jesus Cristo que faz essa ponte, intercede por nós. É necessário que a gente entenda que Jesus Cristo é o Rei que governa as nossas vidas, não autoridades só humanas, mas só que é o próprio Rei que nos governa e nos dirige. E muitas vezes a gente terceiriza isso, né? A gente terceiriza a profecia para alguém da igreja. Poxa, você tem alguma palavra de Deus para minha vida? Ou muitas vezes a gente vira para o pastor ou para uma autoridade na igreja, por favor, pede a Deus isso para mim, você que é mais espiritual. E isso é errado, né? Muitas vezes a gente faz isso, mas é importante a gente entender que Jesus Cristo concilia esses três ofícios e é ele que realiza tudo, e isso daí é muito mais poderoso, né? Às vezes a gente terceiriza esses ofícios de Cristo para pessoas comuns, como era no Antigo Testamento, mas hoje a gente vive numa nova aliança que é Jesus Cristo que faz todas essas coisas por nós. Amém. Muito É bem isso. colocado. Né? Resumiu toda a aula. Podia ser, se falasse isso em 10 minutos, tava pronta a aula já. Não precisava nem falar o resto. Mas é isso. Vou só parar aqui de compartilhar a tela.